Ué, moço, falou que não ia dar? Falou que não ia dar, ué, pra você entrar hoje? E aí, Priscila? Tudo bem? Sumido, é? Como é que tá o Cláudio, Marluce? Tão bem? Claudinho? Entendi, amor. Vai dar certo. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, né? Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os seus. Nunca minha vida esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Medita na letra desse louvor, vou cantar de novo. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Teus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca minha vida esfrie, nunca me deixes cair.
isso aí. Que os nossos desejos possam ser os desejos de Deus. Amém, amém e amém. Estamos aqui na nossa última live, a nossa 11ª live checklist sobre as 11 áreas da nossa vida, e eu deixei essa última como servir, porque é o assunto principal de todos. E eu acredito que seja o assunto mais importante, porque ele liga as nossas outras 10 áreas. Então, nada melhor do que falar sobre servir, e eu prometi que seria a melhor de todas as lives, então eu vou ter que cumprir, né? Então essa live, a live 11, é servir. E o nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 17, aliás, 1 Reis, isso mesmo, capítulo 17, versículo 8, diz assim: Então veio a ele, ao profeta Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deixa eu continuar aqui. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deixou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que te torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o disse à sua mãe. E disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tamanho de texto, mas é bom para a gente poder entrar aí como um texto base, é sempre bom. E o tema de hoje, já dito e já colocado aí, fixado, o tema de hoje é servir. E é o tema que liga todas as nossas 11 áreas da vida, porque servir é essencial. Servir na saúde, servir na vida social, servir na vida espiritual, conjugal, filhos, parentes, em todas as áreas é necessário servir. Mas para servir temos que entender o verdadeiro significado de servir.
a verdadeira forma de servir. Os animais, cada um com a sua raça, tem a sua forma de servir ao outro, de tratar o outro. Olha, por exemplo, se você pega um poodle, o comportamento de um poodle é diferente de um comportamento de um pitbull. Mas provavelmente o comportamento de todos os pitbulls são da mesma forma, dos poodles da mesma forma, de um cavalo da mesma forma. Só que cada ser humano tem a sua peculiaridade. Mas o ser humano é diferente, porque há uma diferença absurda entre um ser humano e outro. E essa diferença está em poder, está em força, está em consciência, está em várias áreas. Cada ser humano é diferente do outro e ele existe uma peculiaridade, que é o livre-arbítrio em servir e não servir o outro. A primeira coisa que eu quero dizer para você, é que servir não é trabalhar muito. Servir é trabalhar certo. Anote isso de uma vez. Servir não é trabalhar muito. Servir é trabalhar certo. Servir também não é servidão, não é nada forçado, você não é escravo de ninguém, mas está ligado ao serviço, ao sentido de vida. Há muitas pessoas, por exemplo, que falam assim: eu entrego meu dízimo na igreja e mesmo assim meu dinheiro não rende. Talvez seja porque você está trabalhando muito, mas não está trabalhando certo. Às vezes você entrega o seu dízimo de forma correta, mas às vezes está faltando dias de serviço. Às vezes está saindo mais cedo ou chegando mais tarde. E às vezes o mais importante, você só faz aquilo que lhe é pedido e não faz mais do que aquilo que lhe é pedido. A palavra fala que se alguém te mandar caminhar 1 milha, caminhe 2. Isso é a palavra que está falando. Deus sempre pede mais do que aquilo que lhe é pedido. Porque aquele que só faz o que lhe é mandado, o que lhe é pedido, a Bíblia diz que é o servo inútil. E o que é inútil? É aquele que não serve para nada. É meio forte, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: aquele que só faz o que lhe é mandado, esse é servo inútil. E aqui está a essência do servir, para nós iniciarmos: fazer aquilo além do que lhe é mandado. E aí, tem muita gente que acha que vai ter, por exemplo, um casamento melhor do que o restante da humanidade tem, agindo igual eles, mas como você frequenta uma igreja, como você dizima, como você oferta, você vai ter um casamento diferenciado. Nada disso. Nada disso. Você acha muitas vezes que Deus é obrigado a te dar um casamento melhor, a te dar filhos melhores, simplesmente porque você vai à igreja, porque você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, mas o seu comportamento é idêntico ao restante da humanidade. E isso não adianta nada. Deus não é obrigado a te dar nada, Ele já te deu tudo que está nessa terra e todo o recurso. E aí muita gente fala assim: por que é tão difícil servir então? É tão difícil servir as pessoas? Para começar, a satisfação para servir não pode ser uma satisfação física. Não é aquele prazer carnal. O servir não tem que fazer bem para você, bem para a sua mentalidade, bem para o seu corpo, bem para o seu sorriso. O servir vai muito além disso. Não é uma satisfação física. Um exemplo: você vê um dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, como esses políticos aí. Vem uma grande quantidade de dinheiro e você entender que combater esse desejo de pegar esse dinheiro que não é seu e ficar com ele
é difícil, é porque a satisfação que você tem nisso é uma satisfação física. Mas quando você entende que a satisfação do servir é algo muito mais superior do que isso, quando você entende que o servir vai muito além disso, mas vai ao nível da ética, da moral, aí sim você atinge um nível que sai daquele nível de só achar que é uma satisfação física para um nível espiritual. Um nível muito superior, um nível de maturidade no servir. E aí você fala assim, esse dinheiro não é meu. E não tem ninguém me olhando para evitar eu pegar esse dinheiro, mas a minha moral, a minha ética, o meu amor pelas outras vidas vai muito além do que esse dinheiro pode me dar. E aí você entende já que o servir não é essa satisfação física de pegar esse dinheiro, mas você entende que vai muito além disso, a um nível superior, a um nível espiritual, ético e moral. E aí sim fica fácil servir. Então quando alguém falar é difícil servir, é porque essa pessoa ainda está num nível de criança, está num nível imaturo que acha que o servir é para se satisfazer fisicamente. E não é isso. O servir vai muito além disso. Tem muita gente, por exemplo, que quer dar esmola para o mendigo, aí fala assim, rapaz, bati um papo ali com o mendigo, fiquei tão feliz, né? Eu vi um mendigo chorando, me agradecendo, eu falei de Jesus para ele, eu fiquei tão feliz, tão alegre, ele me agradeceu. Deixa eu dizer, você não entendeu nada do que é servir. Mas Davi, você está falando que eu não posso dar esmola para mendigo? Não, nada disso. Mas aquela satisfação de dar uma moeda para o mendigo, de dar um dinheiro para o mendigo, não tem que satisfazer você, tem que abençoar a vida dele de alguma forma. Você dá o dinheiro para ele e vai embora. Se quiser dar um conselho para ele, que dê. Mas aquilo ali não pode ser para satisfazer o seu ego, a sua alma, o seu coração. Entenda isso. A esmola, por exemplo, não é para te dar uma satisfação física. Eu até falei isso em uma outra live. O mendigo está lá te pedindo dinheiro, você compra para ele comida. Você não tem nada a ver com a vida do mendigo. Nada a ver com o que ele vai fazer com dinheiro. Você é egoísta e é por isso que você fica procurando desculpas. Não, ele vai comprar droga, ele vai comprar cachaça, ele vai comprar cerveja com dinheiro que eu vou dar para ele. E daí? Como que você quer que o mendigo chegue a um nível de maturidade se você quer tratá-lo como uma criança e dizer o que ele tem ou não tem que fazer? Esse não é o nível de maturidade que você tem que ter. E aí você ainda não entendeu o que é servir, e o servir vai muito além disso. E para se livrar disso é necessário... Qual é o passo, Davi, então, que eu preciso para alcançar esse nível de maturidade? É você ser útil. É o contrário do servo inútil que só faz o que é mandado. Você precisa ser útil. E para isso você precisa pelo menos sair da fase da infância para a fase da adolescência. Davi, mas hoje eu sou um adolescente na maturidade. Mas já tá bom. Você pelo menos saiu da fase da infância para a fase da adolescência. Você já amadureceu de alguma forma. Não tenta ir para a fase adulta de uma vez. Calma, tudo é um processo. Você ainda tem que entender isso. E esse processo que nós já estamos fazendo aqui já é um processo de amadurecimento no seu servir. Em você entender que não tem que gerar satisfação para você o seu servir, mas tem que abençoar a vida dos outros. É aquela frase, né? Ninguém te deve nada. É um paradoxo. Ninguém te deve nada, mas você deve tudo para os outros. Se você... mas Davi, que estranho. Ninguém me deve nada, mas eu devo tudo para o outro. Estranho. Se eu não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada. Ou se eu devo tudo para os outros me devem tudo. Não. Isso é satisfação física. O servir vai muito além disso. É você não se preocupar com quem te deve alguma coisa. Mas é você servir sem querer nada em troca. Você deve tudo para os outros, mas ninguém te deve nada. Se você esperar alguém te servir para depois você tomar a ação de servir, você não vai fazer isso nunca. Sabe por quê? Porque ninguém liga com a sua vida.
Ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para mim. Vou te dar um exemplo. Há uma pesquisa feita que um assunto de grande repercussão mundial, ele dura mais ou menos um mês na mídia. Mas ele é esquecido em uma semana, mais ou menos. Ele já perde força. Quanto mais o assunto da sua vida, quanto mais o assunto da minha vida, ninguém está nem aí com você, nem aí comigo. Então entenda, se você esperar alguém se preocupar com você para servir alguém, você não vai servir nunca. Pare de esperar os outros e faça a sua parte. Porque no final das contas, deixa eu te dizer, é você sozinho entrando, passando pela porta larga ou pela porta estreita. Você não vai levar nada e não vai levar ninguém. No final das contas, é só você sozinho passando ou pela porta estreita ou pela porta larga. Não adianta achar que servir ao outro tem que te trazer satisfação própria, porque no final é você sozinho. É você sendo julgado no juízo final sozinho. É você passando pela porta estreita ou larga sozinho. Isso é entender o servir. Somente assim você começa a se aproximar de umas coisas que a gente gosta de falar muito, que é o seu propósito, que é o seu sentido de vida. Somente servindo dessa maneira você começa a se aproximar do seu propósito e do seu sentido de vida. E não tem como você consertar os seus defeitos, olha que estranho. Não tem como você consertar os seus defeitos olhando para os seus defeitos. Você precisa de imediato começar a servir as pessoas assim, porque servindo as pessoas sem querer satisfação física vai fazer quebrar a sua luxúria, a sua gula, a sua avareza, a sua preguiça, a sua ira com qualquer um que qualquer um fala com você, a sua inveja, a sua soberba, somente destruindo esses 7 pecados capitais. E eles vão ser destruídos através do servir real, do servir superior, do servir espiritual. Aí sim você vai chegar a esse nível. Ontem eu escutei algo interessante em uma live, o cara falando assim, sempre tem alguém sedento pelo seu pior conteúdo. Já ouviu isso? Sempre tem alguém sedento pelo seu pior conteúdo. E tem muita gente que fala assim, eu não estou preparado para ensinar ninguém. Eu não estou preparado para sobejar em ninguém. Eu não estou preparado para passar o meu conteúdo para ninguém. Isso é o pior nível do egoísmo. Às vezes o conteúdo que você acha pior é o conteúdo que alguém está precisando para evoluir em alguma área da vida. Talvez você é bom em finanças e ainda não ensinou ninguém. Talvez você é bom em história, em geografia, talvez você é bom em área pessoal, em organização. E você não passa isso para ninguém porque acha que o seu conteúdo é ruim. Deixa eu te dizer, sempre ter alguém sedento pelo seu pior conteúdo. Isso sim é servir. É entender que sempre tem alguém precisando do seu pior conteúdo. E você tem que servir em todas as áreas da vida. Tem um amigo seu precisando, tem um parente seu precisando, tem um filho seu precisando, tem um cônjuge seu precisando. A sua área financeira você precisa servir, sua área profissional você precisa servir para poder ser abençoado também, mas sem pensar em ser abençoado. Isso é uma consequência do servir de verdade. O resultado é uma consequência do servir de verdade. Jesus, ele tinha todas as prerrogativas possíveis para ser servido aqui na terra. Ele era, antes de tudo, rei lá no céu. Mas ele chegou aqui e falou assim, eu vim para quê? Eu vim para servir. Mesmo tendo prerrogativas para ser servido, ele veio para servir. Quanto mais nós, quanto mais eu e você, que não temos prerrogativa nenhuma, nem direito à salvação tínhamos, e queremos ser servidos, você precisa, eu preciso, nós precisamos de um refinamento mental, de um refinamento espiritual, para entender o que é servir. Entender que o servir é mais do que uma satisfação física.
É mais do que a satisfação física que você procura, é uma satisfação, é mais do que a satisfação pessoal pelos seus atos bondosos. Olha mesmo o termo Sarepta. Essa viúva era uma viúva de Sarepta. Entenda aí, Sarepta significa fornalha de fundição. Fundir, refinar. Essa mulher estava passando por um processo de refinamento para entender o que de fato Deus queria dela. Para que Deus mandou um profeta na casa de uma mulher que não tinha o que dar? É porque ela não entendeu que aquilo que ela tinha era aquilo que o profeta precisava ganhar. Às vezes o que ela tinha era nada, ela acreditava que aquilo que ela tinha não era nada, mas era tudo para o profeta. Era tudo para o filho, era tudo para ela poder aprender. A mulher do texto ela faz primeiro para Elias, mas ela questionou. Questionou por quê? Porque não entendia os propósitos de Deus. Muitas vezes é o que eu falei também em uma das lives anteriores, que se Deus revelasse para nós os processos, nós não conseguiríamos chegar. Deus muitas vezes revela o nosso futuro, aquilo que Ele tem de bênção para nós. E mesmo assim nós desistimos. Imagina se Deus revelasse para nós os processos. Jesus sabia os processos e o futuro e mesmo assim Ele foi até o fim. Por isso Ele chorou sangue, por isso Ele sofreu, porque Ele já sabia o processo que ia passar. Mesmo assim ela fez primeiro, mas pensando no retorno que ela ia ter com aquela ação. Ele é profeta, eu vou fazer porque ele mandou, porque eu sei que ele vai me dar em troca. E logo depois, sabe o que acontece? O filho dela morre, ela questiona. Por que, profeta, você veio para minha casa para trazer morte? Tem muita gente que acha que as boas ações dela vão livrar ela das provações. As suas boas ações não vão te livrar das suas provações. E se você entender servir dessa forma, você vai cair mais à frente. Porque você está esperando algo em troca. E sabe o que aconteceu com essa mulher? O filho dela morreu após uma boa ação. Só que sabe o que ela não entendeu? Que o filho dela e ela iriam morrer de todo jeito. Só que o profeta deu comida e prolongou o dia ainda do filho dela. Então ela estava no lucro, porque o filho ia morrer antes e acabou morrendo depois. E ela questionou o profeta. Muitas vezes Deus tem nos dado tanta coisa e nós ainda assim temos questionado o tempo das coisas. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, mas ela ainda questionou, que ela não entendeu o que era o servir de verdade. Então entenda hoje, servir não é para te dar satisfação física. Para, de uma vez por todas, de pensar dessa forma. Que a partir de hoje você possa ajudar sem querer nada em troca. E faça mais do que aquilo que lhe é pedido. Faça aquilo que não lhe é pedido. Faça mais do que aquilo que lhe é pedido. Seja grato pelas mínimas coisas que acontecem com você. A gratidão é um elo gigantesco com o servir. Servir sem ser grato é um servir inútil. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Estou muito feliz de termos finalizado essa série de lives. Amanhã temos o sorteio. Você que não tem as senhas, eu vou mandar as senhas aqui agora. A primeira senha do primeiro dia foi Pedro. A segunda senha foi menino. A terceira senha foi independência. A quarta senha foi José. A quinta senha foi Maria. A sexta senha foi amigo. A sétima senha foi equilíbrio. A oitava senha foi trabalho. A nona senha foi inteligência. A 10ª senha foi dinheiro. A 11ª senha de hoje é maturidade.
E agora você entra no grupo meu do Telegram, fica ativo. Esse é o grupo do Telegram e você vai pegar lá comigo a senha número 12, que é a senha que eu vou mandar somente no Telegram, e você vai mandar nesse número aqui, ó. Mandando essas 11 senhas e mais a senha que eu vou mandar no Telegram nesse WhatsApp, você vai estar concorrendo a uma mentoria comigo no valor de aproximadamente R$ 220. Então pega essas senhas, pega esses números e se quiser também pode compartilhar com algum amigo, e se seu amigo mandar para mim nesse WhatsApp, ele também vai estar concorrendo, tá? E amanhã eu vou ter uma live às 19h17, que é a nova era digital e o mercado de trabalho. Vai ser no meu canal no YouTube e no meu Instagram. Transmissão simultânea, às 19h17, a nova era digital e o mercado de trabalho. Lá vai ocorrer o sorteio para essas pessoas. Se tiver só uma pessoa, essa pessoa já ganhou. Então nem vai ter sorteio, tá bom? E aí no dia 24 eu vou lançar todas essas lives no YouTube e elas vão ficar lá por uma semana, por 7 dias, e depois eu vou tirar do YouTube, até para compensar quem já participou de todas essas lives. A Amanda, por exemplo, não participou dessa última live, participou de todas, menos da de hoje que ela não pôde, então eu vou colocar para beneficiar essas pessoas. E depois de uma semana eu vou tirar. Então, mais uma vez, entra no grupo do Telegram, esse grupo fica ativo, você vai achar minha fotinha lá. Manda esses 11 códigos, mais o 12º código que eu vou mandar no Telegram, nesse WhatsApp que está aí, e participe do sorteio amanhã, no dia 23, às 19h17. Valeu, gente! Muito obrigado, estou muito feliz aqui. O Senhor fez a parte dele aqui, que é a maior de todas, e a gente só contribuiu com aquilo que ele queria passar para vocês. Então, que você agora faça o checklist em todas essas áreas da sua vida e Deus te abençoe. Se ainda não assistiu, você vai ter uma semana para assistir, a partir do dia 24, essas 11 lives no meu canal no YouTube. Beleza? Valeu, fica ativo e até mais!